Mateus 12:34. Abra sua Bíblia. Se você não trouxe a Bíblia, senta do lado de um crente. Brincadeira, né? Diz aqui a palavra de Deus. Se você pegar o contexto todo de Mateus 12, você vai ver que Jesus ele está confrontando os fariseus. E por que não dizer que os fariseus estão confrontando Jesus? Mas não precisa nem falar, você já sabe quem foi o vencedor nessa disputa. Claro que foi Jesus, sempre será Jesus. Ele é o vencedor, sempre o vencedor por excelência. E aqui, amados, ele diz assim, raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Então, em outras palavras, a boca fala porque o coração está cheio, amados irmãos. E é algo para nós refletirmos realmente nessa noite, né? Quais têm sido as nossas palavras? Como a gente tem se comportado com relação àquilo que a gente fala? É muito importante aquilo que a gente fala, né? O próprio cumprimento do ID de Jesus, ele vai passar pela ideia de você falar. Eu estou aqui falando com vocês, me comunicando com vocês. Então, falar é muito importante, né? E dependendo daquilo que você está falando, é aquilo que está no teu coração. Tem muita gente que fala muito sobre política, futebol, sobre tantas outras coisas, e isso significa o quê? Que aquilo está preenchendo o coração da pessoa. Mas quando o nosso coração ele está cheio de Cristo, cheio de Jesus, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, naturalmente nós vamos pronunciar palavras de bênção sobre a vida das pessoas, sobre as nossas vidas, porque como o texto está dizendo, a boca fala do que o coração está cheio. E esses homens aqui, eles estavam cheios de ódio, cheios de rancor, de inveja, de mágoa, de tudo que não prestava. Por isso eles perseguiam Jesus, e por isso eles falavam coisas ruins a respeito de Jesus, e por isso eles julgavam as pessoas e condenavam as pessoas com as suas palavras, com as suas atitudes, porque na verdade o coração deles era mau. A transformação que o Evangelho faz, eu sempre gosto de frisar, ele não é de fora para dentro, mas ele é de dentro para fora, amém? O Espírito Santo entra em nossos corações, e quando o Espírito Santo entra em nossos corações, ele começa a se mover dentro de nós, e então nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Jesus. Isso é algo muito importante, irmãos. Enquanto chega um ponto que você começa a ter uma idade que até para apertar um botão certo do notebook você precisa do óculos. Fazer o que, né? Já estamos caminhando por 60 anos, então. Só que eu não estou dizendo que eu tenho 60, eu falei que eu estou caminhando, vocês também estão caminhando por 60. Amém? E aqui, meus irmãos, esse versículo se encontra no livro de Mateus 12, né? Diz: a boca fala do que o coração está cheio. E se nós pegarmos o contexto da mensagem, bem como podemos aprender muito para os dias de hoje sobre como preservar os nossos corações. Mas uma vez eu estava lá em Foz do Iguaçu, num congresso de jovens, lá na divisa com o Paraguai e com a Argentina, que é o estado da onde eu sou de origem, que é o Paraná, e a gente foi visitar um templo budista. Lá em Foz do Iguaçu tem alguns templos muçulmanos, mesquitas, né? E tem um templo budista. E a gente foi. E nessa época eu era seminarista ainda. Eu me lembro que
estava acompanhado de alguns irmãos, foi um ônibus. A gente foi fazer um tour pela cidade de Foz do Iguaçu, e embora eu não fizesse muita questão, mas o pessoal queria conhecer uma mesquita, queria conhecer o templo budista, enfim, fomos lá ver as cataratas de Foz do Iguaçu e assim sucessivamente. E eu me lembro que eu usei uma certa expressão, e quando eu usei aquela expressão, o rapaz que estava do meu lado disse assim: irmão, não fale isso, porque o diabo, ele está ouvindo o que você está falando. Ele não pode saber o que você está pensando, mas ele pode perfeitamente pegar as palavras que você fala e usar contra você, e criar uma situação. Então, amados, é muito importante, isso vai partir do nosso coração, esse cuidado que nós devemos ter, né? De nos expressar, né? De repente dizer assim, abrir a boca e dizer: isso não vai dar certo. E se eu pegar esse carro e fizer acontecer tal coisa, se eu emprestar essa moto e acontecer tal coisa. E vocês que são jovens sabem muitas vezes que os nossos pais, os pais de vocês, eles sempre estão orientando vocês a respeito de namoro, a respeito de profissão, de estudo, enfim, tanta coisa, né? Mas antigamente, principalmente, os pais diziam assim para os filhos: você é um burro, você é isso, você é aquilo, né? E isso parece que tomava se potencializava de tal forma que a gente começava a achar que de fato a gente não era muito inteligente, que a gente não era capaz, que isso e aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque aquilo que a gente fala nada mais é do que aquilo que está no nosso coração. Então, se eu vivo falando mal dos irmãos, é porque o meu coração está cheio de inveja, de mágoa, etc. Se eu falo mal da minha cidade, se eu falo mal do meu pastor, se eu falo mal dos líderes dos jovens, é porque na verdade nada mais é do que uma espécie de um espelho, que eu estou falando aquilo que na realidade eu estou vivendo, entendeu? Tem muita gente que vem para o culto e diz assim: o culto não estava bom, a mensagem não estava boa, mas o culto não é para você, o culto é para Deus, amém? Se você tem essa ideia de que você tem que vir para o culto, porque o culto é para você, o que você tem que fazer? Você tem que pegar, vai para um clube, vai para um circo, mas não para um culto, porque o culto é todo voltado para Deus. Tudo, o louvor, a pregação, tudo são detalhes, mas detalhes importantes, é verdade, mas são todos voltados para Deus, né? Então, veja que se travava no contexto da fala, na passagem em questão aqui entre Jesus e os fariseus, né? Nessa passagem, o Senhor Jesus advertiu os fariseus que blasfemavam contra ele. Eles diziam que Jesus, ele não era aquilo que ele dizia ser, que os discípulos de Jesus reconheciam nele Filho de Deus, Messias. Eles não acreditavam naquilo, e até porque Jesus veio para quebrar alguns paradigmas, algumas ideias, quebrar o espírito de religiosidade que havia na vida daqueles homens. Por exemplo, Jesus, ele valorizou a mulher. Ele foi dá para dizer que o primeiro líder religioso que valorizou a mulher em toda a história, porque dentro da religião judaica, a mulher era preterida, ela era deixada de lado, ela era discriminada, e as mulheres tiveram uma função importantíssima no ministério de Jesus. Então, os fariseus, eles olhavam para Jesus, eles tinham inveja de Jesus, eles achavam que Jesus não era aquilo que
que era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas quando nós analisamos o Antigo Testamento e a pessoa de Jesus descrita no Novo Testamento, nós realmente chegamos à conclusão de que Jesus cumpre em todos os seus detalhes, em todos os detalhes, as profecias, tudo. Por que o profeta Isaías diz lá no Isaías 53, do servo sofredor? Os judeus esperavam um líder igual a Davi, igual a Salomão, igual a outros reis, e veio uma pessoa simples, humilde, um servo sofredor, conforme diz. Então, aqui, eles estavam condenando Jesus, porque Jesus havia acabado de expulsar os demônios de um rapaz, e curar aquele rapaz também, um homem que era cego e mudo. Imagine se você for cego ou for mudo, já é difícil. Ele era as duas coisas, ele era cego e era mudo. Esses dias eu vi uma eu não sei que ativista é essa, mas ela viveu, eu acho que ela viveu mais ou menos há uns 100 ou uns 80 anos atrás. É uma mulher que ela era surda e muda. Vocês acho que já viram falar dela, não me lembro o nome dela, mas se você procurar lá no Dr. Google, você vai encontrar, no professor Google você vai encontrar, né? E essa mulher, ela fez a diferença nos países europeus, né? Por causa daquilo que estava no seu coração, o amor pelas pessoas. E eles disseram o seguinte: você está expulsando demônios em nome do diabo, em nome do Beelzebu. Está lá no versículo 24, né? Por isso que nós temos que entender o contexto, aonde depois Jesus chega e diz assim, a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Tem muita gente que pergunta: pastor, qual é o pecado contra o Espírito Santo? Mas quem sabe Jesus só estava querendo falar, e não era o importante isso. Ele só queria falar para os fariseus que eles estavam cometendo um pecado contra o Espírito Santo, e eles não seriam perdoados, porque eles não estavam reconhecendo que Jesus era o Messias, que Jesus era o Senhor, que tinha poder sobre a morte, sobre todas as coisas. Jesus, conhecendo seus pensamentos, Jesus, ele, enquanto homem, ele era 100% homem. E eu sempre gosto de dizer que tudo que Jesus sabia naquele contexto dos 33 anos que ele passou aqui na terra, era revelado pelo Espírito Santo de Deus, era o Espírito Santo que revelava. Então a Bíblia diz ali que Jesus, conhecendo seus pensamentos, logo rebate dizendo que o reino não subsiste se estiver dividido, não sendo possível Satanás expulsar Satanás, né? Ora, irmãos, havia uma controvérsia entre as palavras daqueles homens e o que tinha acontecido com aquele rapaz, porque o diabo veio para matar. Lá em João 10 diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir, né? E se ele tinha vindo em nome de Jesus, pare com esse som, né? Aí, meus irmãos, deixa eu assim, mas assim, irmãos, olha só, é interessante você entender que se o diabo, ele quer destruir, o que Jesus falou para eles do reino dividido, é que não fazia, vai em nome de Jesus, vai tomar da fonte da água da vida, pessoal, em nome de Jesus. Sabe quando um crente xinga o outro, né? Vai tomar na fonte da água da vida.
acontecendo com aquele jovem era exatamente o que o diabo faz, destruir. E ora, se eles estavam dizendo que o próprio diabo estava expulsando o diabo, não faria sentido. Jesus falou isso para eles. Não ia fazer sentido essa questão, né? A gente tem que ter um pouco de paciência, né, irmãos? Porque senão eu vou ficar só gritando aqui, vocês não vão entender muita coisa. Mas a gente entende também, não há problema algum. Então, tentando voltar aqui, tentando fazer com que vocês se interessem mais do que eu estou pregando, do que está acontecendo lá fora, porque eu sei que se tivesse interesse no que está acontecendo lá fora, vocês não estariam aqui, estariam lá fora, né? Então, vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Quando eles disseram assim, você está expulsando o nome do diabo, o Beelzebul era a mesma coisa que o diabo, e Jesus então ele disse, como pode isso? O reino dividido, ele não subsiste. Como que se o rapaz está dominado pelo diabo, e eu estou expulsando em nome do diabo, não faz sentido isso. É isso que aqueles homens, que Jesus queria que aqueles homens entendessem. Então é nesse sentido que Jesus diz que o reino dividido, ele não subsiste. No versículo 28, mas se é pelo Espírito de Deus, Jesus fala, que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. E Jesus aí enfatiza o fato do Espírito Santo, dizendo que todo pecado de blasfêmia, ele será perdoado, mas contra o Espírito de Deus não será perdoado. Então aí a gente entende que o pecado contra o Espírito é a incredulidade, certo? O pecado que não é perdoado é a incredulidade, porque a própria Bíblia diz em Hebreus 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é preciso que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, não tem, a Bíblia é clara, sem fé é impossível agradar a Deus. Então entendam, jovens, isso. E no versículo 34 de Mateus 12, onde o tema em questão de tratado, Jesus conclui que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, ainda que os fariseus viessem a mentir, ou a falar que não blasfemaram contra Deus, o coração deles estava cheio dessas palavras, e seus corações, no caso pensamentos, tinham a completa incredulidade em Jesus Cristo. Seus corações já estavam contaminados, por isso por suas bocas só sairiam palavras de blasfêmias. Então, quando a pessoa realmente ela não tem um encontro com Cristo, um verdadeiro encontro com Cristo, essas coisas acontecem. É dessa forma que a pessoa ela reage às situações. Então, vamos cuidar com as palavras que nós falamos. Vamos contar até 10, vamos contar até 1000 antes de falar algo. Vamos realmente colocar, Senhor, usa, igual havia um hino que a gente cantava antigamente, um cântico, que diz assim: Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu falar, o meu pensar, o meu agir. Nós devemos pedir a Deus, e só Ele que pode nos fazer trilhar esse desejo, essa vontade, satisfazer não o nosso coração, mas o coração de Deus. Que essa passagem nos orienta para o dia de hoje. Vemos aqui a importância de nos alimentar com coisas boas.
trazer para o nosso coração palavras que edificam e fazem bem para a alma. Eu me lembro, eu estava pastoreando uma igreja e eu estava trabalhando nós estávamos trabalhando numa rádio web, e nessa rádio web a gente transmitia jogo, e imagine, 7 horas o culto começava, 2 horas da tarde a gente ia para o estádio, montava o equipamento, aí ou no estádio do Atlético, ou no estádio do Paraná Clube, ou no estádio do Curitiba. Aí quando o jogo acabava às 6 em ponto, nós pegávamos a moto e eu ia direto para a igreja. Como que estava o meu coração? Primeiro que se meu time tivesse perdido, que eu estou no Curitiba, eu já ia para o culto e ficava triste, assim, entre aspas, né? Se tivesse ganho, a minha esperança, eu ficava muito, né, muito empolgado, e fora a canseira que era de ter estado lá naquele povo só falando palavrão, só gritando, só falando coisas que não edificava nada, e eu chegava já com a mensagem preparada, ia para o púlpito da igreja pregar. Eu estou fazendo essa comparação para vocês entenderem que realmente, se você ficar ouvindo música secular, e aí você vem para a igreja, e mesmo que o pessoal do louvor pule cambalhota aqui na frente, você não vai sentir nada, porque até essas benditas músicas aí, às vezes você vai pular para o lado de cá, você é capaz de você chegar na igreja e querer ouvir uma canção como essa, porque, né, entendeu? Para a direita, para a esquerda, né? Aí pula pro lado de cá. É a mesma música que tem lá só pega um e imita o outro, né? Então, meus irmãos, do contrário, nossa boca proferirá palavras negativas e que não promovem edificação. Então, Paulo fala aos Filipenses que tudo que é agradável, tudo que é bom, tudo que é perfeito, se algum louvor há, se alguma coisa boa há, pensem nisso, né? Não pensem, vamos dizer assim, coisas negativas, mas pensem naquilo que realmente vai, em primeiro lugar, engrandecer o nome de Jesus. A minha atitude engrandece o nome de Jesus, a minha atitude exalta o nome de Jesus, o meu comportamento como é que tem sido, porque tudo isso é do coração que sai. E se eu fico vendo coisas que não prestam, se eu fico vendo coisas que não agradam a Deus, qual é o nível do meu pensamento e o que eu vou potencializar, o que eu vou falar, como é que eu vou chegar e falar na igreja, e mesmo que eu fale, eu estou fazendo quase igual o papagaio que só repete as coisas, mas aquilo no meu coração está realmente em pecado, e a Bíblia nos orienta que devemos pensar nas coisas que são de cima, né? Veja que é isso que a Bíblia nos orienta, e aqui um pouquinho mais, portanto, lá em Colossenses, né? Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e pensar nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Muitas vezes o nosso coração, irmãos, ele está tão apegado às coisas desse mundo, que nós deixamos de agradar a Deus exatamente por causa disso. Nós deixamos de fazer a vontade de Deus, porque o nosso coração ele está voltado para as coisas desse mundo. Em outra referência bíblica, somos ainda instruídos sobre a qualidade ou o filtro de informações que devemos fazer, né? Ou seja, as palavras que venham a sair da nossa boca promovam edificação. Para isso devemos filtrar o que vemos e escutamos. Então nós temos que tomar cuidado. Diz lá em Filipenses, do que eu estava me referindo agora, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então, por exemplo, se alguém vier falar alguma coisa para você, isso é verdadeiro? Será que é verdade isso? Outra coisa, tudo que é. Eu fico pensando, irmãos, não sei se aqui, mas lá eles criam fake de um candidato e fake de outro candidato, vamos dizer assim. E os crentes ficam distribuindo esses fakes. Vamos dizer, eles não tem nenhum problema você se envolver com aquilo, você
a política faz parte, obviamente, não tem nenhum problema com isso, né? E eu até acho que a gente tem que realmente apoiar, né? Lá na nossa igreja nós temos 2 candidatos, a gente não fala do púlpito, a gente não fica pedindo voto, mas nós temos 2 candidatos a vereadores, a gente quer que os 2 ganhem. Aqui tem a filha do pastor, talvez tenha outros irmãos da igreja que são candidatos também, a gente deseja que esses ganhem, para que o nome do Senhor seja glorificado em todos os lugares, seja na Câmara Municipal, na Prefeitura, aonde quer que seja, porque, irmãos, a bem da verdade, nós vivemos uma vida cristã dentro dessas 4 paredes aqui, de que valor tem? Que valor que tem? Né? É igual ao pastor, um pastor já disse, ser sal dentro do saleiro é muito fácil, mas temperar lá fora, ser sal fora, no mundo, aonde precisa, aonde está esse povo aí, passando aí, agora vão lá tomar cerveja, fumar, fazer acontecer. Eu vejo muita gente lá vejo jovens, não estão na igreja, mas assim, na praça, e aí, vamos para Ribeiro hoje, vamos para Ribeiro hoje. E quantos que já faleceram nesse percurso, irmãos? Indo daqui para lá ou de lá para cá? Quantos jovens já ceifaram as suas vidas, né? Porque realmente muitas vezes tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, é amável, e a Bíblia ainda ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, em Romanos está escrito isso. Nós devemos excluir os maus pensamentos e colocar palavras que abençoam. Eu me lembro, eu fui conselheiro tutelar 2 vezes, e as minhas amigas conselheiras, elas diziam assim, eu chamava o meu filho o Lucas é muito agitado, ele era muito agitado, e eu chamava assim, dizia, essa bênção, esse abençoado, essa bênção, esse abençoado, e eles diziam, sempre que eu chegava, eles diziam, e aí, como é que está o abençoado, como é que está a bênção? Porque eu dizia que os meus filhos eram isso, então nós temos que declarar isso, né? O pastor é uma bênção, os filhos do pastor são bênção, a tua namorada, o teu namorado, o teu filho e a tua cidade, enfim, é uma bênção, a gente declarar isso. E mesmo que eles não sejam, vamos declarar que são uma bênção, os nossos filhos, os nossos amigos, os nossos professores da escola são uma bênção, e eles, mesmo que não sejam, podem se tornar, porque são potenciais bênçãos, e sendo esta palavra de Deus produzirá em nossos corações, o que vai produzir, irmãos? Fé, alegria, paz, para que palavras que realmente abençoam as demais pessoas. Já estamos caminhando no final, o poder das palavras, as palavras têm poder, e devemos cultivar o hábito de pronunciar palavras boas, que promovam edificação para as pessoas, né? Então, temos que tomar cuidado. Hoje se fala do bullying, né? Que é você pegar alguma característica da pessoa, algum defeito, que a pessoa acha que é um defeito, e começar a destacar, muito magro, muito gordo, muito barrigudo, muito orelhudo, muito pesudo, muito isso, muito aquilo, e você começa a falar aquilo, né? E você, como crente dentro de uma escola, você se junta a essa torcida que faz esse tipo de coisa, ou você é aquele que vai chegar do lado daquela pessoa que está sendo alvo de bullying e dizer, olha, saiba que você tem valor, Jesus morreu por você, você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa importante. Não você se juntar àquele coro de pessoas que estão falando mal daquela outra pessoa, que estão condenando aquela outra pessoa, mas você chegar e estender a tua mão e dizer assim, olha, eu estou do teu lado, eu quero te ajudar, não importa o que falem de você, saiba que você é uma pessoa especial, você é muito importante. É isso que você tem feito. Então, irmãos, nós devemos ter hábito de profetizar bênçãos sobre as pessoas, né? Confiar em Deus e fugir de coisas que encheram nossos corações de dúvida, pavor e de medo. Por exemplo, esses programas policiais, você ficar assistindo esses programas policiais, né? Aí agora está na moda esse cara lá de Manaus, você vê que é uma mistura de coisa, e eu assim, tem muita coisa que eu até admiro nele, alguns recortes que eles fazem, colocam na internet e tal, mas se você for assistir um programa daquele cara ali todinho, é um culto a tudo
há um monte de coisa que não presta, entendeu? Porque generaliza, faz deboche das pessoas, amados, e não é isso que Deus tem para nós. Não importa, a pessoa, ela pode estar afundada no pecado, mas Deus ama aquela pessoa e Deus quer tirar aquela pessoa daquele estado de pecaminosidade. E isso, como é que Jesus vai salvar as pessoas? É através de mim e de você, amém? A Bíblia diz que Ele não vai mandar um anjo. Os anjos queriam fazer isso, mas quem vai fazer sou eu e você. Se chega alguém na igreja e você não é capaz de levantar e ir lá e cumprimentar aquela pessoa, o pastor que faça, o líder de jovens que faça. Entendeu, irmão? A gente tem que... Olha o potencial que vocês têm aqui, a quantidade de jovens que vocês têm aqui, e talvez nem estejam todos aqui hoje à noite, né? Alguns estão aí, pula, tá? Bem, mesmo que as notícias sejam, é porque tem gente que se você pedir para bater palma, não bate na igreja, mas se for para o candidato, bate. Tem gente que se for para dar um glória a Deus, aleluia, não dá na igreja, mas lá para o candidato está dizendo lá o nome do fulano, né? E eu sinto muito em dizer a esse tipo de pessoa que não é esse nome que vai levar a pessoa para o céu. Que quando ele chegar lá diante de Deus, esse nome não vai resolver nada para ela, para essa pessoa. Então, amados, que bom que vocês escolheram a melhor parte, mesmo que as notícias sejam ruins, né? O preço do arroz, meu Deus, se for olhar o preço do arroz, eu não vou me casar mais, né? Devemos, contudo, confiar no que a palavra de Deus diz para nós, e é o que a palavra diz, as boas novas é que importam. Passam os séculos e sempre o Evangelho significa boas notícias, boas novas. Nós somos detentores e condutores das boas novas, nós devemos levar as boas novas aos perdidos sem salvação. A Bíblia nos diz que o coração alegre formoseia o rosto, mas pela dor no coração o espírito se abate. Como ter alegria em tempos de pânico e sofrimento? Como diz o Chapolin, né? Não criemos pânico. Como espalhar a esperança, a fé para as pessoas em dias de incerteza e sofrimentos? A boca cheia de fé promoverá alegria. Você vai chegar no hospital, a pessoa está lá doente, você vai levar uma palavra de fé para aquela pessoa. Você vai levar uma palavra de... Você vai até dentro de uma prisão, você vai lá